Existe uma preocupação muito grande diante das dificuldades que eu venho enfrentando aí, vendo o que está acontecendo com o nosso povo indígena. Caramuru, ela hoje tem o território, está aí com o território, mas nós temos os indígenas Tupinambá, de Olivença. Eu trabalho em uma outra comunidade, lá na região de Ribeirão do Lago, os índios lá da aldeia do Cachimbo. E eu estou preocupada, como indígena, como funcionária também, preocupada como que vai acontecer, a vida desse pessoal sem o território demarcado. Trabalhava na escola, logo como merendeira, depois na secretaria do colégio. E me senti na necessidade de mexer com a terra, porque eu comecei a me isolar para buscar conhecimento. E aí eu larguei o trabalho da escola, larguei tudo e comecei um trabalho de agricultura. Comecei com meus filhos capinar esse espaço que era tudo mato. Eu não tinha esse hábito de trabalhar com a terra. E aí foi assim que eu iniciei o processo de agricultura na minha vida. Me encontrei assim, como mulher, como indígena. Foi mexendo com a terra que eu descobri quem era eu. O pessoal tem que respeitar o nosso ser, o nosso jeito de ser, porque se nós trabalhamos o nosso território, nossa terra, e se nós fazemos o nosso plantio, que nós não usamos agrotóxicos nessas plantações, e a gente tem o direito de fazer essas plantações, tem o direito de regar ela lá, de cuidar dela lá, para nossa sobrevivência, nossa saúde. Eu acho que nós temos condições de ter uma saúde melhor, né? Com referência a esse plantio da gente. Porque se a gente faz um plantio que não tem agrotóxico, a gente está cuidando da gente, de nós próprios, porque nós estamos comendo, se alimentando, vamos se alimentar de um alimento sadio, um alimento que está preparado para o nosso organismo. Eu digo o desrespeito das políticas públicas, porque ainda tem muita gente dizendo que tem que colocar veneno em tal lugar, tal isso, tal aquilo, para poder a gente fazer o plantio. Então, o que a gente acha é que o governo se preocupe em fazer a demarcação do território dos nossos indígenas, para que eles possam ter o plantio deles, né, e ter uma vida saudável. Porque índio sem terra não tem saúde, não tem educação, né? E a terra é tudo para nós indígenas, a terra é tudo. E sem terra, essa comunidade não pode sobreviver. Falar sobre a pandemia, foi um ano que a gente teve que ficar mesmo trancafiado. E aí eu aproveitei para dar continuidade ao meu trabalho como agricultora e fiquei focada aqui. E foi um ano que eu mais trabalhei aqui nesse lugar. E eu vi que também foi o ano que eu mais tive colheita, porque eu fiquei focada só aqui e as coisas fluíam. Não só foi achar que teve prisão, também foi um aprendizado dentro dessa situação, né? Porque a gente começou a se descobrir que a gente tinha que dar mais valor à nossa medicina tradicional. E que tinha muitos que não estavam dando valor, mesmo sendo índio, não estava dando valor. A gente teve que aprender a usar as medicinas mesmo. E foi isso que fortaleceu a gente durante a pandemia. Porque cada hora que a gente via falar que estava espalhando, aqui em casa a gente usou muito chás. E graças a Tupã, tudo deu certo, porque ninguém teve nenhum problema, nenhuma gripe. E a gente começou fazendo esse trabalho
de formiguinha dentro da nossa comunidade e orientando ao pessoal e dizendo para o pessoal a importância dos nossos remédios naturais para evitar, né, que aconteça, né, esse problema, como nós faz o chá do bute, faz o chá do cipó-cravo, faz o chá do boldo, faz o chá da folha de Santa Bárbara, tudo que é mato amarguento, para que a gente evite esse mal que venha, né, alterar, acontecer dentro da nossa comunidade. E os que tiveram dentro da comunidade esse mal, se reconcentraram, começaram a tomar os remédios naturais dentro de casa. Não foi nem o remédio do médico, foi os remédios naturais que a gente fazia e as pessoas foram tomando, né? Que teve muitos que se recuperou, que aconteceu esse mal dentro da nossa aldeia, que se recuperou com a nossa medicina tradicional. Começamos a discutir, com referência a nós mulheres, o que nós deveríamos fazer para que a gente enfrentasse. Então a gente veio se preparando com banhos, o nosso próprio álcool, esse álcool que a gente prepara, aqui eu preparo aqui não só para mim, como para meu povo, minha comunidade, minha família, e a gente vem enfrentando essa pandemia aí. O que eu disse para a CESAI era que nós tínhamos que se sentar, que se reunir com as mulheres, as jovens, né, as que estão aí, as meninas jovens, para a gente tentar se conscientizar com referência a essa doença, porque o que eu senti que tinha gente entrando em depressão aqui em nossa comunidade por falta de orientação. Nós aqui mesmo tivemos assim um prejuízo muito grande com referência à vacina que veio, porque a nossa comunidade não estava preparada. Aí estava muitos diálogo aí, muitas coisas nas internet e dizendo que esses remédios que estavam vindo aí era remédio para matar os velhos, para matar não sei quem, matar não sei quem. A situação ainda está difícil aqui em nossa comunidade, porque eu mesma, como parteira também, nós temos mais parteiras, não sou eu só, e eu digo para vocês que eu tenho um sentimento muito grande, que às vezes a gente acompanha uma parturiente e quando chega até a porta do hospital, a gente não tem condições de entrar para ir lá, ficar lá com a nossa parturiente indígena que sai da comunidade. É difícil essa tarefa aí, para a gente ainda está sendo difícil aqui na comunidade Pataxó-Ranhanhe, com referência à própria CESAI, que não dá o espaço para que a gente vá acompanhar as nossas parturientes. Essa relação minha com a terra hoje, eu me sinto fortalecida, assim. Hoje eu consigo pensar de uma forma diferente, esse contato com a terra, com a natureza. Eu sei hoje que eu consigo ser o que eu quiser ser. Porque é como se você passasse por um processo de reconhecimento seu, do que você é. Hoje eu me sinto forte. Eu acho que foi a terra que me deu esse poder. E a questão da pandemia foi o que mais impulsionou todo mundo a mexer com a terra, porque de qualquer maneira foi um momento onde as pessoas não tinham muito tempo, não podia estar se transportando para lá e para cá, e daí todo mundo começou a plantar. A gente sabe que daqui é o futuro não só meu, mas dos meus filhos, dos meus netos. A única coisa que eu vou poder deixar para eles é esse conhecimento que a terra é transformadora, consegue transformar não só a mim, mas todos eles. Basta eles quererem e perceberem a tempo, como eu percebi. Graças a Tupã eu estou ainda forte para poder dar continuidade a esse trabalho, mas um dia eu não vou estar mais aqui, e quem vai estar aqui é eles. E eu vou deixar aqui para eles o conhecimento. Eles vão ver muitas árvores, muitas coisas que plantou e dizer assim, isso aqui foi minha mãe que plantou. Essa árvore que eu estava no dia que ela plantou. Essas plantas todas foi ela que plantou. Tenho
tem a essência dela nesse lugar, tem tudo que tiver, eles vão perceber que é a força que eu tenho hoje de estar cuidando desse lugar e o carinho, né, que eu tenho com esse lugar hoje, que eu não tinha antes. O carinho que eu tenho por esse lugar hoje não sei explicar, é inexplicável para mim. É muito, muito, muito bom ter esse pedaço de chão para plantar.